God of War Ragnarok está finalmente disponível para todo mundo jogar no PlayStation 5, no PlayStation 4, mas aí fica aquela questão, o jogo é tão bom quanto tanta gente está falando mesmo? Vale a pena jogar? É melhor do que o anterior? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd no Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu já falei algumas vezes aqui que a franquia God of War é uma das mais queridas e aclamadas no universo dos games, né? Principalmente no universo dos games da Sony, da PlayStation ali, né? O Kratos é um personagem cativante, a ambientalização da mitologia, adaptação da mitologia ali, personagens cativantes ali também, né? Principalmente com God of War de 2018, que apresenta uma nova mitologia, uma nova fase na vida do Kratos ali, né? Uma nova evolução do personagem também, uma história mais profunda, enfim, muita gente amou, ganhou o prêmio de jogo do ano também, né? E obviamente um jogo como aquele merecia uma sequência que foi lançada recentemente com God of War Ragnarok, né? E obviamente vou fazer aqui a minha review desse jogo tão aclamado e tão esperado, provavelmente um dos jogos mais esperados do ano de 2022. Obviamente eu já falei aqui em outras reviews de games que eu fiz que eu não joguei o jogo, né? Eu não tenho nem PlayStation 5 na verdade, nem PlayStation 4, né? Eu não tenho tempo, disponibilidade, muito menos dinheiro para adquirir jogos de videogame assim, mas eu gosto de me manter informado desse conteúdo. É um conteúdo que eu gosto, de games, de cultura pop, de cultura geek, nerd, mitologia. Eu gosto, então eu tento me manter acompanhado assistindo vídeos de gameplay, né? Inclusive eu assisto muito no canal do Luke Salamanda, que é um canal que eu já recomendei aqui lá atrás no começo do canal, quando eu fiz um vídeo recomendando outros canais no YouTube. Eu vou deixar aqui esse vídeo no card para você dar uma olhada, e também toda a playlist de God of War Ragnarok do Lucas Salamander vai estar disponível na descrição desse vídeo. E eu também já fiz toda uma retrospectiva da história do Kratos, né, de toda a franquia God of War, tanto na franquia clássica quanto do jogo de 2018. Foram dois vídeos, né, o primeiro vídeo para a franquia clássica e o segundo vídeo para o God of War de 2018, também ambos vão estar no card aqui em cima para você dar uma olhada. E agora vamos fazer uma review, não sobre jogabilidade ou gráficos, porque como eu falei, eu não joguei, então eu não posso falar sobre isso, mas em questão de histórias, personagens, de mitologia, enfim, vamos falar sobre tudo isso para saber se God of War é uma boa história, se é um bom jogo, se vale a pena conhecer essa história. Mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa também seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora fazer essa review de God of War Ragnarok. Bom, como eu falei, eu não posso falar muito sobre a questão técnica porque eu não joguei o jogo, mas uma coisa que não tem como deixar de falar é sobre o quanto o jogo é lindo, é maravilhoso de ver ali, é estético. A gente tá vendo cada vez mais jogos com uma arte muito bem mais feita, quase realista ali, quase com live action também. The Last of Us, por exemplo, o último jogo que teve, a parte 2, é muito legal, muito realista, talvez um pouco mais do que God of War, mas aí também é uma questão um pouco mais relativamente pé no chão, se comparado com God of War, mas não tem como deixar que God of War também está esteticamente lindo, né? As camadas, as texturas ali, a direção do jogo também é muito boa, aquela perspectiva de câmera que sempre vai seguindo, né? Sempre um plano sequência, não tem cortes ali, é sempre um plano sequência, o jogo inteiro, e é muito legal, que nem o God of War anterior, de 2018 ali, né? E assim, é muito legal que os desenhos dos personagens estão muito bons, das criaturas, dos monstros que aparecem ao longo da franquia, e principalmente dos 9 reinos, né? Cada reino ali, como Asgard, Midgard, Jotunheim e Hel, cada um deles tem uma personalidade própria ali, quase que um bioma próprio, que é muito bem trabalhado, muito bem desenhado também, né? E o God of War, assim, que é uma coisa que é bem marcante também na franquia, principalmente nos últimos jogos ali, de God of War 3 pra frente, né, que foram lançados, é essa coisa megalomania, essa coisa de grandiosa, grandes cenários, grandes chefões ali, e esse jogo segue muito bem isso, essa coisa grandiosa também. E a gente tem que dar um parabéns, principalmente porque tem envolvimento brazuca aí, tem envolvimento BR nessa direção de arte, que o diretor de arte é o Rafa Grassetti, que também, se eu não me engano, eu não sei se ele chegou a dirigir ou se ele só fez parte da arte do jogo anterior, de 2018, mas ele participou, ele dirigiu a arte desse jogo aqui e ficou esplêndido. A gente tem que bater palma pro cara, que ele fez um trabalho esplêndido ali. God of War é um jogo lindo. Outra coisa que vale ressaltar aqui também, que foi muito bem trabalhado, muito bem feito, é a adaptação da mitologia nórdica. Obviamente não é uma coisa 100% fiel, aliás, quando você vai adaptar alguma coisa, nunca é 100% fiel. É só, por exemplo, ver os filmes da Marvel se comparar com os quadrinhos, os filmes da DC comparar com os quadrinhos, e filmes, e séries, e games, e livros, enfim, nunca vai ser uma coisa 100% fiel, né? Isso não é necessariamente ruim, né? God of War é a mesma coisa em questão de adaptação de mitologia. A franquia clássica também não era uma adaptação, como posso dizer,
fiel à mitologia greco-romana ali, né? Sempre tem uma licença poética ali e foi uma boa adaptação, foi uma coisa bem construída, bem elaborada, bem encaixada ali na história também, bem amarrada as coisas ali, é uma coisa bem trabalhada. Dá pra notar que o pessoal da pesquisa fez o dever de casa ali em relação à mitologia e deu pra ligar as coisas, deu pra dar uma costurada. Eu acho que tem certos pontos relacionados à mitologia nórdica que podiam participar também, que acabaram ficando de fora. Acho que pontos bem importantes também, ainda mais tratando do jogo que adaptaria o Ragnarok, que é o final dos tempos no mundo nórdico, e tem um maldito helicóptero passando bem em cima da gravação. De novo, é sempre quando eu tô gravando que decide passar helicóptero. Eu não entendo também, eu não entendo. Vai entender. Tá, acho que agora dá pra falar. Enfim, ainda, como eu falei, não é uma coisa fiel, mas é muito bem construída, bem amarrada, é bem adaptada. Essa é uma coisa importante. Não vai fazer uma coisa 100% fiel, até porque não tem como muitas vezes. Beleza, contanto que seja uma coisa bem elaborada, bem construída. E eu acho que eles fizeram muito bem isso, tanto no jogo anterior, acho que no jogo anterior já tinha disso também, mas principalmente nesse jogo. O universo de God of War é muito bem construído. Em questão de história, né? Como eu falei, o jogo se chama God of War Ragnarok. O Ragnarok é o Apocalipse versão mitologia nórdica, né? É praticamente isso, né? Então a gente espera praticamente uma história frenética ali, cheia de ação, e realmente tem. Realmente tem boa cenas de ação, bons planos sequências, como eu falei ali. Aliás, o jogo todo é um plano de sequência muito bem feito, muito bem trabalhado. E assim, o jogo tem uma boa história que se decorre também. Acho que, como eu falei, baseando com a adaptação da mitologia nórdica e os personagens que são bem construídos, bem cativantes. Eu acho que é tudo bem elaborado ali, bem tudo amarradinho. Como eu falei, porque muita gente talvez não saiba, mas o pessoal da Santa Mônica falou que esse aqui seria o final da saga de Kratos na mitologia nórdica. É uma frase que é um tanto aberta a interpretações, é muito vaga ali também, né? Eu pretendo fazer um vídeo mais específico sobre isso, sobre o final de God of War. Eu não vou entrar em detalhes aqui, em spoilers do jogo nessa review aqui, né? Mas eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu acho que realmente é um jogo pra encerrar essa história, né? Porque o Ragnarok é o final de tudo, E assim, a gente espera que talvez por ser uma coisa mais apocalíptica, a gente espere algo tão grandioso e destrutivo e caótico como foi no God of War 3, que foi o fim do mundo grego. Kratos simplesmente dizimou o Monte Olimpo ali, dizimou todos os deuses olimpianos e acabou com o mundo grego. Não chega a ser a mesma coisa, mas eu acho que a ideia é praticamente a mesma. Eu acho que ele segue essa questão apocalíptica. Acho que faltou um pouco mais de caos. Acho que podia ter aproveitado um pouco mais de caos, que nem foi no God of War 3. Mas tirando isso, foi muito bem trabalhado. Eu acho que essa construção, porque o Ragnarok é toda uma construção de mitologia, é cheia de eventos, cheia de partes ali que a profecia fala ali. Aliás, o jogo tem muito essa questão de profecia também, que acho que foi pouco aproveitada na franquia clássica. Era mencionada isso, principalmente aquela questão da profecia, que aquele da marca vermelha destruiria o Olimpo, mas eu acho que esse jogo trabalhou muito mais essa questão de profecia, essa questão de destino, o Kratos tentando fazer a sua própria história, ao invés de seguir a profecia ali, ser mais uma marionete de entidades que tem dons premonitórios ali, algo mais construído do que até no jogo anterior, na franquia anterior, né? Então acho que essa questão de história, principalmente relacionada ao Ragnarok, a mitologia, é bem elaborada também. Podia ter sido um pouco mais aproveitada, principalmente no final do jogo, acho que podia ter um pouco mais... eu particularmente esperava talvez um final estilo Vingadores Ultimato ali, né? Uma batalha final ali contra o reino de Asgard, né? Eu disse que não ia dar tanto detalhe, eu tô tentando não dar muito detalhe pra não estragar a história de quem não jogou ou de quem não assistiu a gameplay, né? Mas praticamente isso. Eu esperava um pouquinho mais talvez no final, mas, né? Acho que pra quem jogou, pelo menos, né, curtiu bastante, né? Eu só sou um espectador que tava assistindo ali. Mas eu acho que foi muito bem trabalhado a questão de história também, muito bem amarrado ali também. E acho que dá um bom encerramento pra essa história, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa questão da história de Kratos, da história da mitologia nórdica, do futuro de God of War. Mas eu acho que foi um bom encerramento. E talvez a coisa mais importante que tem que se falar desse jogo, que tem que ser elogiada, inclusive, é a questão dos personagens, o quanto eles são bem construídos, bem elaborados, são complexos ali também. A gente tá vendo cada vez mais no mundo dos games, não apenas jogos do qual você tem uma missão para cumprir. Porque durante muito tempo na história dos games, né, na maioria deles pelo menos, até hoje principalmente, você sempre tem que ter tipo um personagem que tem que ir do ponto A até o ponto B e um monte de desafios no meio. Praticamente isso. E o God of War na franquia clássica também foi bastante disso. Só que aqui tem essa questão, só que você tem um desenvolvimento maior de cada personagem. A gente tá vendo isso cada vez mais em várias franquias, como... Acho que principalmente a Sony tem bastante disso, né? Como eu falei, The Last of Us,
ou Horizon, o Far Cry também tem, né, que não é exclusivo da PlayStation, mas enfim, tem bastante jogos assim. Eu acho que God of War é um dos melhores exemplos disso, e a evolução de cada personagem, principalmente do Kratos ali, é, tipo, sem palavras. Na franquia clássica, o Kratos é aquele cara rabugento, carrancudo, que tá sempre com raiva, só sabe gritar o tempo todo, que quer passar a faca em todo mundo, quer matar todo mundo. E no jogo de 2018 a gente vê o quanto ele evoluiu, o salto que ele deu ali, o quanto ele reconheceu que ele era um monstro no passado dele, o que tudo que ele fez ali foi apenas de uma forma egoísta, ele sem pensar nas consequências do que ele estava fazendo. E mais importante, querendo evitar não só de cometer esses erros de novo, como também evitar que o seu filho cometa esses erros. Ele quer garantir que o seu filho não se torne o mesmo monstro que ele era. E isso é muito mais focado nesse jogo. Acho que a gente tem muito mais evolução do Kratos aqui. A gente achava que não tinha como aprofundar mais, mas deu pra aprofundar. O Kratos tá cada vez com mais camadas ali, né? E acho que a relação, principalmente de pai e filho ali com o Atreus, é muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Tem os momentos que o Kratos pisa na bola, aquele comportamento tóxico ali, que eu já fiz um vídeo falando sobre comportamentos tóxicos, sobre relação tóxica de alguns pais. Qualquer coisa você pode conferir no card aqui em cima esse vídeo. E o Kratos às vezes comete esses erros, mas ele aprende com esses erros, ele reconhece que errou em vários momentos, como pai, como ser humano, como Deus também, e ele faz o possível para corrigir esses erros. E a gente vê que ele tá tentando evitar se tornar aquele monstro que ele era no God of War 3. Ele não quer causar uma guerra, ele não quer se envolver com Ragnarok, ele não quer ser aquele genocida divino que a gente viu no God of War 3. Ele quer tentar ser diferente. A gente vê essa briga interna dele ali e é muito bem trabalhado. O Kratos, como eu falei, ele tá com cada vez mais camadas. E eu juro que eu vi nesse jogo, acho que um dos raros momentos que a gente vê o Kratos sorrindo e o Kratos chorando. Eu acho que o Kratos nunca chorou na franquia clássica em nenhum momento. Sorrir às vezes uma vez ou outra, mas é a primeira vez que a gente vê o Kratos chorando. Só faltou uma lagrimazinha, né? Faltou escorrer uma lágrima, mas a gente vê o lábio tremendo, o nariz fungando ali, o cara ficava emotivo. O Kratos, o Cleitão ali da mata, que adora matar deuses, estava emotivo. A gente viu isso praticamente pela primeira vez em toda a franquia God of War. E é lindo de se ver. Eu tô falando especificamente do Kratos porque é um personagem principal, ele é o protagonista, ele tem mais tempo de história aí, né? Mas todos os outros personagens também foram muito bem construídos. O Atreus, a Freya, o Mimir, Thor, o Jin, todos eles, tudo bem, tem alguns personagens que ficam mais tipo com participação especial, como personagem para fazer parte de missão secundária ali do jogo, que é um jogo de mundo aberto, não tem só a história principal, a franquia principal ali, né? Tem outras missões que você pode fazer. E aí tudo bem, acho que são um pouco mais personagens degraus ali para alavancar outros. Mas mesmo assim, mesmo esses são muito bem feitos, muito bem construídos. E obviamente, dá um enorme... É uma aula ali de como um personagem é bem feito, bem construído. E outra coisa que a gente tem que falar desse jogo, muito importante, e que tem que ser elogiado também, aliás, esse vídeo está sendo só elogios, né? É a questão da dublagem BR do God of War Ragnarok, que assim, a dublagem de games é relativamente recente no Brasil, então a gente já viu um monte de coisa mais ou menos, um monte de coisa mal feita, um monte de gafes aí também, mas cada vez mais a gente tá vendo um aprimoramento na dublagem de games, que assim, é uma coisa bem complicada se comparar com a dublagem de filmes, de novelas, de desenhos, de animação, de séries, porque muitas vezes na dublagem de games, aliás quase sempre, você só tem referência por áudio, você não tem referência visual, você não tem a imagem ali, né? Eu não sei se já estão melhorando isso, já tá tendo cada vez mais referência visual, eu acho que não, pelo menos não até onde eu tô sabendo, né, que eu tô gravando esse vídeo, e eu acho que God of War Ragnarok segue essa mesma linha. Então é muito bem feita a dublagem, eles seguem com o mesmo elenco do jogo anterior, né, e assim, é uma dublagem muito bem feita. Eu já falei várias vezes aqui que a dublagem BR é uma das melhores no mundo, se não a melhor do mundo, com reconhecimento mundial ali, né, e God of War Ragnarok segue essa tradição, segue essa honra de ter uma dublagem muito bem feita. Principalmente, a gente tem que bater palmas pro Ricardo Juarez, que tá fazendo a voz do Kratos. Ele começou a dublar o Kratos lá no God of War Ascensions, né, que foi o último jogo da franquia clássica e o primeiro da franquia a ser dublado no português BR. E assim, no áudio original, quando passou pra mitologia nórdica, você teve a troca do ator original que fazia a voz do Kratos, mas o Ricardo Juarez continuou dublando. E assim, dá pra ver a evolução do Kratos na voz do Ricardo Juarez, que é muito bem feita, essa coisa mais velha, mais sábia, mais reprimida, não é aquela coisa raivosa que tinha na franquia clássica. É realmente a gente vê o quanto o Kratos evoluiu apenas pela voz dele, é maravilhoso. O Ricardo Juarez fez um trabalho esplêndido ali, né? E também pro Lipe Volpato, que faz a voz do Atreus também, né? A gente tem o Atreus que cresceu ali, ele deu uma esticada, e eu acho que o Lipe Volpato combinou muito bem, principalmente agora que o personagem cresceu e deu uma amadurecida ali também. Aliás, todo o elenco de dublagem, mas principalmente para esses dois que são os protagonistas da história,
Foi um trabalho esplêndido. Eu sempre vou aqui enaltecer a dublagem brasileira aqui, porque como eu falei várias vezes, é uma área que eu também quero muito seguir um dia, né? Já fiz vídeos de dublagem também, qualquer coisa vai estar no card aqui. Eu não sei se eu ocupei todos os cards, mas enfim, é só você conferir no canal também. Qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, né? Mas a dublagem de God of War Ragnarok é maravilhosa. Então o veredito final aqui, mesmo eu não tendo jogado God of War Ragnarok, apenas ter acompanhado gameplays assim, dá pra notar que a história é muito bem elaborada, muito bem construída, ela aprofunda bastante os personagens, ela deixa um final aberto de certa forma. Ela termina, ela encerra essa história, mas ela deixa com um final aberto, que eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre esse final de God of War, sobre o possível futuro da franquia, que até esse atual momento não foi confirmado nada ainda, né? Se vai ter algum spin-off, se vai ter uma sequência. Até agora, nesse momento, não teve nada confirmado nesse momento que eu tô gravando o vídeo, né? Mas enfim, a história é muito bem elaborada, realmente é um encerramento de uma fase ali, um encerramento de uma saga, de mais uma parte da saga God of War também, né? Os personagens evoluíram bastante, estão cada vez mais com camadas, são personagens cada vez mais complexos, assim como vários outros games ali também. A dublagem é esplêndida, como eu já falei várias vezes. A ambientalização da mitologia nórdica é muito bem construída, muito bem elaborada, muito bem adaptada. E assim, é um jogo que assim, em questão de histórias, de visual, não chega a ter defeitos. Eu pelo menos não vi nenhum. Óbvio que essa opinião muda pra quem joga mesmo, pra quem tem a questão da jogabilidade, pra quem realmente segue essa questão. Mas se você gosta de um jogo com uma história muito bem elaborada, com personagens profundos, que não são rasos ali, como a maioria era na franquia anterior, né, do God of War, com certeza você vai adorar God of War Ragnarok. É um prato cheio disso, é perfeito. Essa foi mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu, lembrando que é tudo opinião minha, de uma pessoa que nem é crítico especializado, ainda mais em jogos, apenas alguém que gosta de consumir esse conteúdo, né? E aí, deixa aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se o jogo é maravilhoso, ou se você achou algum defeito, se você não gostou nada, deixa aí nos comentários a sua opinião, lembrando que sempre com respeito, obviamente, né? Sem ficar atacando, mostra os seus pontos ali, mostra se você, como eu, assistiu também apenas a gameplay, ou se você também tá jogando o jogo, deixa aí embaixo o que você está gostando, se você acha que a gameplay é muito boa também. E obviamente se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da franquia God of War, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!